Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Vão pedir mais você do que eu nesse Zona Vermelha, sério. Canções à parte, eu gostaria de vir fazer um convite para vocês. Vocês aceitam dar um rolê de volta aos tempos comigo? Se a sua resposta for sim, pega seu cinto, pode apertar que a gente começa essa viagem agora. Então, vamos pro vídeo! Lembrando que esse canal não representa perigo nenhum. Oi gente, tudo bem? Eu tô ótima, como eu sempre digo pra vocês. Chegou fevereiro, fevereiro nos lembra o quê? Carnaval, festa, farra, aglomeração, muita bagunça, mas infelizmente pode ser que o nosso carnaval esse ano seja um pouco diferente. Porque chegou a vacina, graças a Deus, mas essa vacina ainda não atinge a todos e vai demorar um tempinho para todo mundo tomar a picadinha. Mas vocês sabiam que essa mesma história já foi vivenciada algum tempinho atrás? Mais especificamente no ano de 1919? Pois é, se você não sabia, eu vou te contar agora. E de quebra, eu vou te contar a história de duas personalidades icônicas. Um é o mestre do choro e outra é um dos maiores ícones do samba. Você já tem algum palpite? Há 102 anos atrás, o Carnaval do Rio de Janeiro foi realizado pós um tumulto causado pela gripe espanhola. Agora chegam os fãs de Crepúsculo e falam assim: nossa, a gripe espanhola não é aquela gripe que atingiu o Edward, que fez com que o pai dele, o Carlyle, transformasse ele em vampiro? Pois bem, é essa gripe mesmo. Então, só para contextualizar vocês do que eu tô falando. Essa gripe virou uma doença pandêmica, ou seja, atingiu o mundo todo. E ela matou cerca de 50 milhões de pessoas. Quando chegou aqui no Brasil, ela foi extremamente cruel no Rio de Janeiro, que matou cerca de 15 mil pessoas, fez um estrago no estado. A doença era tão letal quanto ao que estamos vivendo agora com a Covid-19. As ruas do Rio de Janeiro viraram verdadeiras cenas de filme de terror. Os que não morreram com a doença viram a gripe partir no final de 1918, começo de 1919, porque a população tinha criado já anticorpos contra a doença, contra essa versão do vírus que hoje a gente conhece como H1N1. Mesmo depois desse fim, as pessoas ainda estavam com medo de sair na rua. O Rio não tinha conseguido voltar à sua normalidade. Foi então que o governo do Rio de Janeiro pensou numa ideia de uma espécie de Carnaval da Ressurreição. Além de ser rentável para o estado, o carnaval é uma festa que reúne o pessoal que todo mundo gosta. Então seria um momento perfeito de reunir, de trazer a galera de volta e pregar o fim realmente da gripe espanhola. E essa ideia explodiu e esse carnaval aconteceu no dia 1 de março de 1919. Pensando nessa ideia de resgatar público, foi aí que surgiu uma pessoa muito importante nesse quesito que você já deve conhecer, e o nome dele é Pixinguinha. Se você não conhece, eu e minha mãe cantamos aí no início a música Carinhoso dele, que é famosa de geração por geração. Mas naquela época o Pixinguinha fazia parte de um grupo chamado Os Oito Batutas. Agora você me pergunta: Bárbara, mas que 8 batutas, carnaval, corona, gripe espanhola, que esse emaranhado tem a ver? Existia um estabelecimento chamado Cine Palais, que era um cinema muito requintado e famoso naquela época, frequentado pela elite do Rio de Janeiro. Como eu disse, a gripe espanhola tinha feito um estrago gigantesco no Rio de Janeiro, e esse estabelecimento também foi um dos que sentiram a falta de público. Foi aí que o gerente desse lugar teve uma ideia. Ele já ouviu falar no Pixinguinha e foi atrás dele convidá-lo para tocar nesse local durante os intervalos dos filmes que estavam em cartaz.
E aí ele falou pra ele reunir uma galera, criar uma bandinha e se apresentar lá no cinema. Ele topou na hora e foi aí que surgiu a criação do grupo Os Oito Batutas. No cinema, esse grupo era anunciado como a única orquestra que fala alto no coração dos brasileiros. E mesmo eles com o intuito de trazer alegria para a vida das pessoas, eles passaram por situação de racismo nesse teatro. Eles diziam que a atuação deles era totalmente vulgar, inapropriada. Claro que a população branca se incomodaria com um grupo de negros ocupando espaços da elite de pessoas brancas. Bom, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só falando dos Oito Batutas, porque tem muita história para contar, mas nesse vídeo nós vamos focar no Pixinguinha. Afinal, quem é Pixinguinha? Alfredo da Rocha Viana nasceu no dia 23 de abril de 1897, no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro. Ele é filho de Alfredo da Rocha Viana e Dona Raimunda da Rocha Viana. Sua mãe teve ao todo 14 filhos, 4 do primeiro casamento e os 10 com o seu Alfredo. Hoje em dia a gente se espanta com essa quantidade de filhos, mas era normal na época. O pai era funcionário dos Correios e Telégrafos e nas horas vagas também era músico amador. Ele tocava flauta e então, assim, o talento e o gosto pela música foi passado de geração em geração. A avó dele chamava ele de Pizindim ou Pizinguim, que é algo relativo a menino bom. E aí depois muitas transformações desse Pizinguim, desse Pizindim, virou o Pixinguinha. Tem uma outra hipótese que seria algo relativo à transformação da palavra bexiguinha, mas também não é nada confirmado. O músico iniciou seus estudos em um colégio particular pertencente ao professor Bernardes. Esse professor foi responsável pela alfabetização do Pixinguinha. Depois ele foi transferido para um outro colégio chamado Liceu Santa Teresa e ainda para outro, um chamado Colégio São Bento. Nesse colégio ele foi sacristão. O que é o sacristão? É quem limpa, cuida da igreja, auxilia o padre nas celebrações das missas, etc. Sua família era toda musical. Além do pai, que eu já disse no começo, os irmãos também praticavam música e gostavam bastante dessa área. Bom, eles moravam na Piedade e depois de um tempo a família se muda para o bairro Catumbi, também no Rio de Janeiro. Nesse bairro eles moravam num casarão de 8 quartos, 4 salas, um quintal gigantesco e esse local ficou conhecido como Pensão Viana porque o pai do Pixinguinha ajudava os amigos dele, músicos também, que estavam com baixa condição financeira, a ficar lá e cuidava deles e ajudava eles por um tempinho. Em pouco tempo, o pai dele viu o potencial nele e começou a levar ele para os bailes. Daí, nesses bailes, ele percebeu que não queria mais o cavaquinho, que ele queria ir para um instrumento de sopro. A princípio, ele queria tocar requinta, que é uma espécie de clarinete, só que um pouquinho menor. Só que não dava, era muito caro, eles não conseguiam comprar, então ele ficou com a flauta mesmo. Ele era tão bom que impressionou o pai, que deu assim duro e comprou para ele uma flauta importada e única assim, eles mandaram fazer lá na Itália, que era uma flauta da marca Balatina Biloro. Foi nessa época também que ele provou pela primeira vez bebida alcoólica. Para curar a ressaca, os companheiros de música do Pixinguinha, eles bebiam os leites que eram deixados nas portas das pessoas. Só que o Pixinguinha não fazia isso e ele achava completamente errado. Só que mesmo assim, essa ação dos amigos serviu para ele de inspiração para criar uma música, que é o choro Lata de Leite. Foi então que o Irineu de Almeida, ou pelo apelido Irineu Batina, porque ele usava um casacão assim, mesmo no calor, tava nem aí, ele foi responsável por levar o menino para cantar com 13, 14 anos num grupo chamado Choro Carioca. O ano de 1917 foi bem difícil para ele, porque ele perdeu o pai, que naquela época só tinha 56 anos. Mas também foi o ano mais ou menos estimado de quando ele compôs a melodia de Carinhoso. A gravação, ainda no formato instrumental, sem a letra, foi realizada em 1928 pela Orquestra Típica Pixinguinha e Donga, que os dois foram uma dupla aí que arrasaram o Brasil inteiro, que todo mundo gostava de Pixinguinha e Donga. E essa é uma das músicas mais importantes para a história da música brasileira. E depois ela recebeu a letra de João de Barros e hoje em dia todo mundo canta essa música. Adiantando um pouquinho mais no tempo, em 1927 ele se casou com Albertina da Rocha, ou Beth para os íntimos, que era uma das estrelas da Companhia Negra de revista.
casal começou a residir no bairro de Ramos, também no Rio de Janeiro, por volta de 1939. E também nesse ano, o Pixinguinha perdeu o irmão Otávio, que era mais conhecido por China, e foi um momento assim bem triste para ele. E aí no ano seguinte, a Beth e o Alfredo adotam um menininho que seria o Alfredo Rocha Viana Neto, porque assim todo mundo tem o mesmo nome nessa família, mas chamado de Alfredinho. Em 1940 ele vive uma fase super difícil na vida dele, ele perde a mãe e aí ele se enfia no álcool, começa a beber bastante, cria dívida, fica sem pagar a casa, a vida dele tá decaindo, ele some da boca do pessoal, ninguém tá mais falando nele, realmente é uma fase difícil pro Pixinguinha. Nesse ano, ele conhece um amigo músico que ajuda ele, e ele consegue quitar as dívidas, ele também passa de tocar flauta para o saxofone e começa aos poucos retomar a sua vida nas canções. Nessa década ele começa a participar de várias rádios, inclusive a Rádio Nacional, que era a rádio mais famosa do Brasil naquela época, e posteriormente ele vai para a Rádio Tupi. Em 1956 ele foi homenageado pelo prefeito Negrão de Lima com uma rua com o seu nome. E a rua, inclusive, era a própria rua que ele morava. No dia 25 de junho de 1964, o Pixinguinha passa mal e é encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas. Lá, depois dos exames, ele é detectado com edema pulmonar. Ele tem uma piora no seu quadro, então ele é transferido para um outro hospital especializado em cardiologia e lá ele fica 50 dias. Mas daí você pensa, nossa, Bárbara, ele ficou lá quietinho, né? Teve que se cuidar. Ficou quietinho nada, ele ficou lá compondo. Ele compôs sobre o seu cotidiano no hospital. Ele compôs a música Mais 3 Dias, que era a frase que ele sempre ficava escutando quando ele perguntava, quando eu vou ter alta? Aí falava, daqui 3 dias, daqui 3 dias. Ele também compôs uma que chamava Manda Brasa, que era uma frase que a enfermeira falava pra ele assim que a comida chegava, entregava a comida e falava Manda Brasa. Aí ele foi lá e escreveu Manda Brasa. Uma outra chamava Mascote, que era em homenagem a uma enfermeira que ele dizia que dava sorte pra ele. E uma outra, Vou Pra Casa, que é quando ele recebe alta. Em 1966, ele foi um dos primeiros a registrar o depoimento para o Museu da Imagem e do Som. Em 1967, o Conselho de Música Popular fez um concerto lá no Teatro Musical com umas homenagens para o Pixinguinha em comemoração aos seus 70 anos. Só que o engraçado é que ele não estava fazendo 70 anos, e sim 71. Então, assim, houve um equívoco. 1972 foi um ano muito triste para ele, porque ele perde a esposa, que estava internada já desde maio, e ela estava sem previsões de recuperação. Então já se imaginava que isso uma hora ou outra ia acontecer. E uma coisa que eu fico assim, ai que fofura, é que nesse mesmo tempo o Pixinguinha ele foi internado nesse mesmo hospital por um princípio de infarto. E aí, para ele não preocupar a mulher, que já estava meio que desenganada, quando ele ia visitá-la, ele trocava de roupa, ele tirava, que a gente fica com roupa de hospital, né? Ele tirava, botava um terno, ia visitar ela lá dentro e depois voltava para o quarto para o próprio tratamento. Em 1973, ele veste seu terno e vai em direção à igreja de Nossa Senhora da Paz, que lá ele ia batizar um filho de um amigo. Como presente para a criança, ele levou uma partitura de Carinhoso escrita à mão. E aí vai batizado, na hora dele assinar o livro, ele cai para trás por conta de um infarto que ele teve fulminante. Isso no mesmo tempo que a famosa banda de Ipanema começava a desfilar. E aí nesse desfile eles passaram na frente lá da igreja e começaram os burburinhos de que o Pixinguinha havia falecido. E aí o último lugar que essa banda tocou assim nesse desfile foi lá na frente da igreja em homenagem ao Pixinguinha. O seu velório ocorreu na sede do Museu da Imagem e do Som, e há algumas informações de que não houve unção extrema ou alguma oração assim em si, mas a homenagem foi que todo mundo estava cantando em lágrimas a música Carinhoso. Um ano depois, em 1974, ele foi homenageado pela Escola de Samba Portela com o tema Um Mundo Melhor de Pixinguinha. Lá vem Portela, com Pixinguinha em seu altar. Ele também foi homenageado pelo Ministério da Cultura com um projeto que temos até hoje, que é o Projeto Pixinguinha, e foi extremamente importante para diversos chorões do Brasil, porque esse projeto incentivava esse tipo de música. Ele foi realmente muito importante para o choro
e para o samba. Só que ele não esteve sozinho nessa empreitada. E uma outra personalidade muito icônica deu voz e deu seu nome e deu importância ao samba no nosso país. E você vai conhecê-la e entender o porquê agora. Afinal, quem é Dona Ivone Lara? Ivone, com Y e 2 N's, Lara da Costa, nasceu em Botafogo no dia 13 de abril de 1921. Ela é filha do seu João da Silva Lara, que ele era um mecânico que consertava bicicletas, além de violinista de 6 e 7 cordas e também participante do bloco dos africanos. A mãe dela era Dona Emerentina Bento da Silva, era uma pastora, cantora do rancho Flor do Abacate e do ameno Resedá. Aos 6 anos ela fica órfã de pai e ela e a mãe se mudam para um bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesse bairro ela é colocada em um colégio e internato chamado Orsina da Fonseca, e lá ela permanece até seus 17 e 18 anos. Em 1934, aos 12 anos, ela recebe de um primo que em breve seria seu parceiro aí da música, o primo chamava Fuleiro. Ela recebe um passarinho que é o Tiê sempre. O nome do passarinho e a expressão Oialá Oxá, muito falada pela avó dela, que era moçambicana, deram uma junção perfeita para uma música que ela criou, que é a música Tiê Tiê. E aos 12 anos, já não bastava ter perdido o pai, ela perde a mãe também. E aí o que acontece? Nos fins de semana, porque o internato é de segunda a sexta, aí nos fins de semana ela saía e ia para casa de uma tia que era chamada Maria. E essa tia Maria passou a ter a guarda da Ivone e dos seus outros 3 irmãos. Só que a Ivone disse que a partir dessa idade ela começou a tomar as rédeas da própria vida. De qualquer forma, o fato dela passar a maior parte do seu tempo nesse internato ajudava um pouco nessa situação dela se cuidar sozinha. Só pra gente se sintonizar no tempo, já que esse é um vídeo mais histórico, a gente tá falando do ano de 1930. O que aconteceu em 1930? O golpe para a instalação do governo Vargas, as revoluções, um país realmente caótico. E ela o quê? Uma menina de 12 anos, órfã de pai e mãe e negra. Então você imagina como seria a situação, se o preconceito tá aí até hoje, imagina naquela época. No colégio, ela inclusive era admirada pelas professoras de música erudita, a dona Lucília Villa-Lobos, mulher de ninguém mais, ninguém menos do que o Heitor Villa-Lobos, e também de Zaira de Oliveira, que era mulher, sim, se relacionou com o Donga. As professoras foram essenciais para a formação da Dona Ivone e para esse direcionamento. Em 1939, assim que ela saiu do internato, ela foi morar na casa do tio Dionísio Bento da Silva, que era participante do grupo dos Chorões, que incluía o Pixinguinha e o Donga. E aí ocorriam muitas reuniões na casa do seu tio. E com esse tio, ela aprendeu a tocar cavaquinho. Em 1945, a Dona Ivone decide fazer um curso de assistência social. E assim que ela terminou o curso, ela já foi contratada pelo Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro, lá do Rio de Janeiro. A sua prioridade, então, naquele momento, era o trabalho. Mas nada muda o fato que ela amava cantar e amava carnaval. Por isso, ela sempre tirava as férias dela em fevereiro para poder participar desse evento. Para não perder nada, para sempre estar por dentro, ela participava das festas na casa do seu Alfredo Costa. Aí, de tanto participar dessa casa, ela se envolve afetivamente com um dos filhos do seu Alfredo. Esse filho chamava Oscar. E aí, em 1947, eles se casam. E aí, eles moram parede a parede, coladinho, com a escola Prazeres da Serrinha, que era uma escola de samba criada pelo seu sogro. Ele e a Dona Ivone tiveram 2 filhinhos, o Alfredo e o Odir. Gente, vocês perceberam que nesse vídeo todo mundo se chama Alfredo? Ele era bem autoritário lá, fazia as coisas do jeito que ele queria. As músicas tema do carnaval, os enredos, eram os que ele selecionava, às vezes ele não estava nem aí com outros compositores, e isso foi irritando os filhões, foi deixando todo mundo assim, de saco cheio de seu Alfredo. Ela chegou até a escrever alguns samba enredos para a escola, só que ninguém podia saber que era ela, porque era uma mulher fazendo isso e as mulheres não podiam. Aí o que aconteceu? Em 23 de março de 1947, os foliões que estavam contra o seu Alfredo foram lá
e fundaram a Escola Império Serrano. Só que com o tempo, todo o pessoal da Serrinha foi vindo para Serrano e a Serrinha acabou. Chegou ao fim da escola de samba. Inclusive, o primo da Dona Ivone, o seu fuleiro, ele virou mestre lá na Serrano. Depois de um tempo, até a Dona Ivone integra a escola e compôs o primeiro enredo da escola, chamado Não Me Perguntes, considerado o maior hino da escola. E aí a Dona Ivone vai compondo música e essas músicas são tocadas bastante nesses bailes aí que ela vai, principalmente em Madureira, que era a região da Império Serrano, e aí ela vai ficando cada vez mais conhecida. Nunca houve uma mulher que havia assinado uma música, até que a Dona Ivone chegou para mudar isso. E em 1965, ela ingressou na escola como parte da ala de compositores. Ela escreveu a música junto com o Silas e o Bacalhau. A música chama Os 5 Bailes da História do Rio, e ela assinou, e na hora que passava lá a música no carnaval, falava que era uma composição da Dona Ivone, e ela também cantou lá e foi lindíssimo. A escola não ganhou, mas essa novidade de uma mulher na ala de compositores deu o que falar. Em 1970 ela grava um disco coletivo chamado Sargentelli e o Sambão, e que esse disco ela colocou algumas composições dela. Quem escreveu as músicas foi o Mano Décio da viola. Nesse mesmo momento de gravação das músicas, um diretor lá sugeriu para que ela usasse o nome artístico Dona Ivone Lara. Mas daí ela falou assim, gente, dona? Eu não sou velha, eu não tenho idade para ser dona. Mas mesmo assim ela topou e acabou ficando Dona Ivone Lara mesmo. A gravação do disco consolida a carreira da Dona Ivone Lara, que segundo a crítica é uma das maiores compositoras de samba que o Brasil já viu. Em 1975, a Dona Ivone fica viúva, o seu Oscar faleceu devido a um infarto fulminante, isso com apenas 52 anos. Em 1978, marcou o início do seu grande sucesso chamado Sonho Meu. Sonho meu vai mostrar esta saudade. E também o lançamento do seu primeiro LP, Samba Minha Verdade, Samba Minha Raiz. Em 2002, ela recebeu um prêmio chamado Caras da Música pelo melhor disco. E no mesmo ano, ela foi vencedora do prêmio Shell de música MPB pelo conjunto da sua obra. No dia 13 de abril de 2018, no dia que ela completou 96 anos, ela foi internada no hospital com um quadro de anemia e ela precisava receber doação de sangue. 4 dias depois, ela não aguentou e acabou falecendo por insuficiência cardiorrespiratória. O seu corpo foi velado lá na escola de samba Império Serrano. Bom, vamos estacionar porque a gente acaba de terminar a nossa viagem. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês realmente tenham gostado e tenham aprendido com um pouquinho que eu trouxe aqui pra vocês. Bom, talvez não um pouquinho, bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários pra mim se você gostou, tá bom? Ajuda bastante a sua opinião. Deixo aqui também sugestões, eu sempre peço pra vocês sugestões de quem vocês querem ver aqui no canal, que eu vou trazer com certeza. Não se esquece, por favor, de se inscrever nesse canal, compartilhar para todos os amigos, curtir esse vídeo. A gente tá com uma meta de 1000 inscritos nesse canal para bater ainda este ano. Então eu conto muito com a colaboração de vocês, tá bom? Um beijo e fui!